Olá, irmãos, graça e paz. Estamos vivendo um tempo diferente, por que não dizer estranho, onde não podemos fazer coisas básicas como apertar a mão, como abraçar, fazer as nossas festas, ir à sala de aula, fazer as nossas confraternizações. Na verdade, mudou tudo. Um vírus está provocando tudo isso. E não é exagero nosso, é real. Estamos presos em nossas casas. E assim precisamos permanecer por alguns dias. Mas em meio a tudo isso, tem uma boa notícia. A esperança chegou em sua casa. Deus não esqueceu de nós. Ele tem uma grande estrutura para nos atender em nossas casas. Vejamos o que acontece no texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 7 a 16. Leiamos. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar para lhe fornecer comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que lhe disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aqui nós temos a leitura da palavra de Deus, onde nós encontramos algo interessante. E eu quero destacar nesse momento 2 coisas importantes no momento em que estamos vivendo. O texto mostra Deus cuidando de Elias fora de casa, ou seja, sem casa. E o texto mostra também a providência de Deus na vida da viúva em casa, ou seja, lá em Sarepta, Deus envia o seu profeta para cuidar, para levar uma palavra, para levar esperança à casa daquela mulher que já não tinha esperança. O texto mostra que Deus estava cuidando do profeta fora de casa, onde foi alimentado por corvos, em primeiro lugar, depois foi enviado a Sarepta, onde uma viúva foi designada para cuidar dele. Qual era a situação da viúva?
sem condição financeira para receber alguém, sem esperança, mas a providência de Deus não depende de estrutura, não depende de espaço físico, depende de obediência. Então Deus envia o seu profeta àquela viúva para despertar a sua fé. Quando ela em casa já não via nada que pudesse trazer esperança. Deus envia o profeta Elias à casa daquela viúva para que ela pudesse exercitar a sua fé e praticar a obediência. No versículo 14 do texto que lemos, diz assim: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, nesse versículo nós podemos ver Deus falando, Deus prometendo e Deus agindo através da vida daquele homem, do profeta Elias, que foi enviado à casa daquela viúva. No versículo 13, ele diz assim: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Então nós podemos ver aqui a ordem de Deus falando naquele momento, através do profeta, dizendo à viúva: vá para casa e faça aquilo que você disse. O que a viúva falou ali para Elias? A viúva falou para Elias que só tinha um pouco de farinha na jarra e um pouco de azeite na botija, ou seja, no vaso. E Deus manda que o profeta orientasse aquela mulher a fazer aquilo, a fazer aquele bolo, aquele pequeno bolo. Mas ele traz uma orientação interessante, desafiando aquela mulher. Faça primeiro um bolo para o profeta, faça um bolo para mim, diz Elias. É em casa que precisamos viver e praticar a palavra de Deus de forma intensa nos próximos dias. Vejamos algo interessante. O profeta foi enviado de longe para levar esperança à casa da viúva. Hoje estamos em casa. Você já perguntou para quê? Qual a finalidade? Leve esperança às pessoas que você muitas vezes saiu para cultuar no templo e as deixou em casa sem esperança. E muitas vezes lamentamos porque elas não foram ao templo para ouvir essa palavra de esperança, para renovar as suas esperanças ou a sua esperança. Deus está nos dando a oportunidade de levarmos esperança aos de casa. Na narrativa, lá no segundo livro dos Reis, capítulo 4, havia muitas vasilhas vazias, o texto mostra isso, na casa daquela mulher e em sua vizinhança. Havia muitas vasilhas vazias e elas precisavam ser cheias do azeite, que representava ali a manifestação e a presença, o poder do próprio Deus. Em nossas casas, na vizinhança, há muitas pessoas vazias de Deus. Levemos esperança a essas pessoas. É a oportunidade que Deus está nos dando para que essas pessoas sejam cheias do poder, da esperança, da graça de Deus. E Deus tem nos colocado em casa, tem nos orientado através das autoridades,
a ficarmos em casa. Eu creio que o grande propósito, o grande objetivo é para sermos seus agentes, para estarmos enchendo essas pessoas vazias de Deus, sem esperança, que muitas vezes, por muitos anos, nos reunimos nos templos, enchemos os templos em belas programações, mas deixamos pessoas importantes em nossas casas, vazias de Deus e sem esperança. É tempo de estarmos levando esperança a essas pessoas. O versículo 16 do texto que lemos diz assim: pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Meus queridos, nós estamos vendo aqui a palavra do Senhor proferida pelo profeta Elias se cumprindo. Nós podemos ver aqui uma esperança renovada na casa de uma mulher que não tinha mais esperança. Nós podemos ver aqui o milagre acontecendo na casa de uma mulher que estava preparando a última refeição, e ela mesma declara que depois iriam morrer. Diante do caos que nós estamos vivendo, nós não podemos temer a morte, mas nós temos que primeiro fazer uma coisa: nos encher de Deus, nos encher de esperança, encher as pessoas que estão em nossas casas, encher os nossos vizinhos que ainda nós temos a oportunidade e ainda temos contato com eles, encher dessa esperança e falar que Deus nos enviou para levarmos esperança aos de casa e aos nossos vizinhos também. Sejamos fortalecidos em casa, sejamos abençoados em casa, e que Deus possa nos usar para estar abençoando as pessoas de nossas casas e também as de fora. Que nós podemos levar esperança à casa das pessoas, através das mensagens nos celulares, na televisão, no rádio. Nós podemos levar esperança a essas pessoas. E vocês, em todo o Brasil e em todo o mundo que estão em casa, presos em casa, nós temos essa boa notícia: a esperança chegou em sua casa. Oremos nesse momento. Pai, nós queremos louvar, porque o Senhor está nos dando a oportunidade, nesse momento, de em casa, renovar a nossa esperança, praticar a obediência e exercitar a nossa fé. Que nós, ó Deus, nesse momento, possamos Te buscar verdadeiramente. Nós estamos vivendo, ó Deus, um momento assustador, um momento real, mas, ó Deus, nós sabemos que a Tua presença, ela tem sido real e será real em nossa vida. Ó Deus, nós não precisamos temer nem mesmo a morte, mas nós precisamos nos preparar, e nós cremos que o Senhor está nos dando essa oportunidade agora, de nos preparar os de nossa casa, preparar os nossos vizinhos, de preparar as pessoas que sequer nós conhecemos através dessa palavra. Pai, nos usa como instrumento do Senhor, mas esteja, ó Deus, nos dando essa certeza de que o Senhor está presente, está nos abençoando, está nos preparando, porque, ó Deus, há esperança para aqueles que obedecem, que creem e que se entregam ao Senhor Jesus. Que nós possamos nos fortalecer no Senhor, que nós sejamos abençoados pelo Senhor Jesus. Há esperança, e a esperança chegou em sua casa. Ó Pai, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos ao Senhor que possa falar ao teu coração. Se você não pode sair nesse momento para ir ao templo, que a orientação de não nos reunirmos nos templos nos próximos dias, mas a esperança chegou em sua casa. Abra o seu coração e convide Jesus para
entrar em sua vida, para ser o seu Senhor, para ser o seu Salvador, faça uma oração nesse momento, convidando Jesus para entrar em seu coração. Há esperança em Jesus. O caos é real lá fora, mas a presença de Jesus, a presença de Deus é real em tua casa nesse momento, através dessa mensagem, ou através de um servo, de uma serva que está em sua casa nesse momento. Ouça a voz de Deus através dessas pessoas e através dessa mensagem. Que Deus nos abençoe.